A fascinação tem consequências muito mais graves em uma ilusão produzida pela ação direta dos espíritos sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, o espírito, quando ele está afim de prejudicar a pessoa, ele consegue fasciná-la, ele vai paralisar o raciocínio dele para as coisas lógicas. Ele vai trazer informações abstratas, pueris, mas na frente vai falar até de utópicas. E nessas utopias, as pessoas acabam ficando fascinadas, porque o processo é de fascinação. Ele se acha o melhor, um grande missionário, e esquece dos compromissos que ele tem que fazer. Opa. O médium fascinado não acredita que o esteja enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender os abusos do que escreve. O absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Então nós precisamos compreender que existem determinados processos de obsessão que, no caso da fascinação, que a pessoa escreve um monte de coisas absurdas, levianas, sem nexo e utópicas, e ele acha aquilo uma grande mensagem, uma grande informação, algo surreal, ao passo que, quando vai ser avaliado pelos seus companheiros que não estão sob aquela influência, vê que o que está escrevendo está fora do padrão, fora daquilo que nós esperamos da doutrina espírita, ou das mensagens dos espíritos, que é a coerência com a realidade. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Então, se a pessoa, quem é vulnerável a ser fascinado? Qualquer um. Não é só as pessoas simples e ignorantes, que às vezes são muito mais lúcidos. Depende de como o espírito se liga à pessoa e que tipo de espírito se liga à pessoa. E aí, depende da condição ética e moral que nós vamos sintonizar com esse ou com aquele, ou de acordo com a condição ética e moral que nós vamos criar vínculos com algum espírito que queira nos fascinar, ou nós vamos nos proteger daqueles espíritos que querem nos fascinar. Delas não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. Então, quem está sofrendo essa influência negativa, quem está sofrendo as influências do mundo espiritual inferior, ele não quer entender. E pode ser com uma pessoa a mais inteligente possível, pode ser qualquer que seja a condição da pessoa, ela vai ficar vulnerável a um ataque da fascinação de acordo com um conjunto de fatores inerentes ao espírito que quer fascinar, que quer obsediar, e à pessoa que está sendo alvo desse espírito ou que está sendo obsediado. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego. Então o espírito, quando ele fascina alguém, ele sai conduzindo a ele como alguém que está conduzindo um cego, e ele não quer ver. Ele aceita aquela situação. Ele se deixa levar por aquela situação de estar sendo fascinado. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então a fascinação, o médium começa a ir por caminhos muito perigosos, por caminhos que ele terá que fazer todo um processo de autoidentificação, de autoinvestigação, para ele não cair em perigosos processos dentro dessa fascinação, perigosos processos de se complicar
e até mesmo perder a encarnação dele de fazer coisas muito perigosas que irão lhe prejudicar amargamente. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Então, a obsessão simples, na época do Kardec, era aquela ali que toda vez que a pessoa queria passar uma comunicação, o espírito vinha e importunava. Já a fascinação, o espírito tem um caráter bem característico. Ele é zombeteiro, ele é hipócrita, ele é mentiroso, ele trapaceia. Ele usa uma série de artifícios para, dentro desses artifícios, ele conseguir passar para as pessoas, ou para o fascinado, ou para as pessoas que ele fascina junto, que ele é o tal, ele está acima de tudo. Na primeira, ou seja, na obsessão simples, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno, pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Então, na obsessão simples, ele vai conseguir sair daquela tenacidade, ele vai conseguir se desembaraçar, conforme já foi falado na parte da obsessão simples, não dando ouvido para aquela situação, deixando as coisas passar, não dá muita confiança. Se a pessoa se enfurecer, se irritar, ou se sentir prazer de ter aquelas companhias, aí as coisas se complicam. Para chegar até esses fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar as mudanças e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma de um falso aspecto de virtude. Então, esse espírito que quer fascinar a pessoa, ele começa a agir de uma forma muito hipócrita, bem ardilosa. Aquele destro ali não é de direita, que ele é bem adestrado para fazer cada uma daquelas coisas se encaixarem dentro de um padrão que a pessoa vai aceitá-lo, para com isso ele fazer da pessoa, daquela pessoa escolhida, um fantoche, vamos dizer assim. E ele se compraz naquela situação, ele se compraz naquela máscara. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Então, o que é passado para a pessoa, só aqueles fascinados não percebem, não se abrem para perceber. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Então, tanto o fascinador como o fascinado, eles não vão querer aquelas pessoas que conhecem a doutrina espírita. Que com as 2 ou 3 perguntas que a gente faz, já desarma aquele espírito. Daí, o consistir a sua tática, quase sempre, de inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de que tem sempre a razão. A razão está sempre com ele. Então, o que ele vai procurar fazer? Nessa parte que ele está fascinado, o fascinador está fascinando a pessoa e conseguindo deixar o médium fascinado, o que ele vai fazer? É fascinado, não é vacinado. Então, quando ele está ali fascinado, com aquelas situações, com aqueles textos, com aquelas teorias, ele tenta tirá-lo do meio onde as pessoas possam mostrar o equívoco dele, e a partir dali ele vai inspirar a pessoa cada vez mais a se afastar do grupo que possa alertá-lo do perigo. E com isso, a pessoa vai ficando cada vez mais fascinada, aí pode chegar até o ponto da subjugação, com o passar do tempo, e suas atitudes, aquilo que ele escreve, vai se tornando cada vez mais ridículo. Portanto, nós estamos aqui para buscarmos fazer um conjunto de ações, nós estamos aqui para promover um conjunto de explicações sobre
a mediunidade, facilitando a você compreender como se defender, como se proteger daquilo que é o maior risco, que é o mal, o verdadeiro mal atual da humanidade, que é a obsessão. A obsessão, seja ela por fascinação, obsessão simples, complexa, ou a subjugação, é hoje o grande mal que assola a humanidade. E como as pessoas preferem cair nas teias do fascinado aqui, de falar assim, não acredito nisso, aí ele entra em todo esse processo de se perder de si mesmo, de se complicar mais ainda ao longo de sua existência, ao longo da sua encarnação. Que Jesus te abençoe, te ilumine, te livre das obsessões, te dê luz suficiente para você enxergar com clareza o caminho que precisa seguir.